Boa noite, amigos e amigas do CESFAM. Estamos aqui em mais um ano para dar começo e, de certo modo, continuidade às nossas atividades doutrinárias. E para começar do modo correto, vamos dar início com a prece. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por mais este instante, por mais esse momento que nos permite adentrar com um pouco mais de cuidado e apuro nos conhecimentos doutrinários espíritas, que nos faz entender melhor a realidade dentro do campo material, como também no campo espiritual, que possamos então assim nos nutrir e nos fortalecer para que melhor possamos agir diante destas realidades. Vamos lá, amigos. Aqui quem fala é Jaldinei Gonçalves, e vamos aqui então hoje trabalhar o tema do Livro dos Espíritos, que você vai encontrar lá na parte terceira, no capítulo 8 da Lei de Progresso. Nós vamos trabalhar aqui o subitem chamado de civilização. Esse vai ser o tema que vamos trabalhar. Talvez eu venha trazer esse tema para que possamos fazer algumas reflexões pertinentes às nossas condutas diante da nossa própria realidade, diante da sociedade e do conjunto estrutural social que nós vivemos, levando em consideração as pautas éticas e morais. Nesse ponto, nós devemos entender, para melhor entender a civilização, devemos entender que a ideia que nós temos hoje de civilização é uma ideia que ela é construída, ela é elaborada lá nos nossos gloriosos séculos, no século XIX. Vamos lá. Por que eu faço questão de falar isso? Porque no século XIX é o mesmo século, é o mesmo período em que a nossa doutrina ela é codificada. Vamos lembrar que a doutrina espírita ela tem seu marco inicial com a edição do Livro dos Espíritos, que se dá em 1857. Então a doutrina espírita ela vai nascer nesse período, com todo esse debate, com todo o conhecimento, com todas as informações que está sendo nesse momento produzida, debatida e ratificada no século XIX. Ou seja, a doutrina espírita ela vai simplesmente, muitas das vezes, olhar de alguma forma, reluzir aquilo que está sendo dito e feito. Por que eu vou dizer isso? Porque uma das coisas que a gente tem que entender que a doutrina espírita ela tem no seu cerne como certo a ideia de evolução, a ideia de progresso. E essa ideia de evolução, essa ideia de progresso, ela já estava naquele momento sendo uma ideia que já sendo consolidada e aceita lá no século XIX. Já era uma ideia que já era praticamente um consenso, um senso comum, quase que um senso comum no século XIX, a ideia, a percepção de evolução, a ideia de progresso, entendendo que a ideia de progresso é a ideia de que nós estamos dando passo para um amanhã, e um amanhã que seja melhor, que aquela coisa aqui, a ideia daquilo que há de vir, daquilo que ainda está por acontecer, é simplesmente uma situação melhor daquela que nós estamos nos vivenciando hoje. Ou seja, é uma ideia de progresso, uma ideia que
sempre estamos dando passos para uma melhora, para uma situação melhor. Essa é mais ou menos uma ideia básica de progresso, porque até mesmo o nosso querido Leon Denis, no livro o Progresso, que ele tem um livrito, um progresso, que é oriundo de uma das suas palestras, ele mesmo coloca que às vezes nós fazemos uma confusão em torno que a ideia de progresso, como se a ideia de progresso não coubesse alguns momentos tortuosos. A ideia de progresso é a ideia de, às vezes, de cíclicos mesmo, movimentos cíclicos, que às vezes temos um momento de calmaria e que às vezes vem aqueles momentos um pouco mais turbulentos. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja crescendo, que ele faz até uma figura de linguagem bem interessante de comparar com os seixos do mar. Não sei se você sabe, seixos, aquelas pedrinhas redondinhas que geralmente a gente encontra na beira da praia. Para aquelas pedrinhas estarem daquela forma, com os cantos todos arredondados, bonitinhos, bons de tocar, ela passou por vários ir e vir na areia da praia, até que chegasse se lixando, olha, fazendo lixa, fazendo seus acabamentos com a areia da praia, com a onda indo e levando várias vezes, até que ela chegasse naquela forma que a gente apreciasse, de tal modo que tem gente que até faz coleção desse tipo de pedra. Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que entender era mais ou menos isso, que a ideia de progresso não é necessariamente que não tenha momentos difíceis, mas provavelmente vamos ter momentos difíceis nesse nosso progresso, nessa nossa evolução. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso, a ideia de progresso, civilização? Porque naquele momento estava se entendendo o seguinte, em que é um momento que está tendo uma abertura para ter contatos com outros povos. É um momento que a Europa ela começa a se abrir melhor para outros cantos do planeta, para outros povos, para outras populações que não seja ela mesma. E de tal modo que alguns conhecimentos, alguns relatos começam a chegar no velho continente. Conhecimentos, relatos esse que vai até dar início à própria antropologia. E é interessante que esses conhecimentos, esses relatos, era também utilizado pelos próprios europeus, que utilizavam esses conhecimentos, essas informações, esses relatos desses povos que simplesmente eram encontrados em terras que não eram da Europa, como na América, como na Ásia ou até mesmo na África. Muitas das vezes esse conhecimento era utilizado por alguns para dominação, no caso de alguns administradores, e para a comunidade clérica, para a comunidade católica, muitas das vezes era usado para estabelecer conversão, ou seja, era um conhecimento que muitas das vezes era utilizado de uma maneira que agredia e violentava aqueles outros povos que não eram europeus. E era interessante que é o seguinte, que esse contato com outros povos, muitas das vezes, fez com que alguns pensassem olhar esses outros agrupamentos, essas outras formas de socialização como se fosse um laboratório, de tal modo que dizendo, olha, eu olhando esses outros povos, eu estou olhando para como se foi um dia a Europa, como se fosse um modo de ter esse olhar do que um dia o continente europeu já foi. Aí de algum modo eles usavam esses povos como de laboratório, de fazer pesquisa, de tal ponto que estabeleceu-se então uma certa hierarquia entre essas diferenças populacionais em torno do mundo. Então, de tal modo que chegava a dizer que o seguinte, que a história da humanidade era dividida em 3 etapas: selvageria, barbárie e civilização. Nesse momento, é uma divisão dada
pelo antropólogo Lewis Henry Morgan, que ele vai fazer essa divisão, dizendo o seguinte, que a história da humanidade é dividida em 3 etapas. Pelo menos ele divide assim. Outros não, mas todos tinham essa ideia, como falei, de progresso, selvageria, barbárie e civilização. Esse, nesse momento, era como eles, como é que se diz, pensavam. Mas só qual o grande problema que talvez a gente possa encontrar aí? Porque como é que nesse momento vamos entender, estabelecer como foi dada essa divisão? Como podemos estabelecer isso? Porque vamos lá, hoje o que nós entendemos talvez como civilização, talvez no sentido mais amplo, nós podemos empregar a ideia de civilização como designa toda uma cultura de um determinado povo, o acervo de suas características sociais, científicas, políticas, econômicas, artísticas, sabe, tudo isso que um povo elaborou com o passar do tempo, tudo aquilo que um povo construiu, amelhou nesse momento, isso vai acabar resultando numa civilização, sabe? Todo esse acervo de características políticas, econômicas, artísticas, sociais, isso vai ser nesse momento a ideia responsável de entendimento de civilização. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Calma que faz sentido. Eu já falei, olha, tá lá, civilização, Livro dos Espíritos, capítulo 3, na parte do progresso, a partir das perguntas 790. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Então vamos lá. Mas vamos lá. Só para entender. O que nesse momento foi usado como critério para entender que um determinado povo é mais evoluído do que o outro? Porque um povo é bárbaro, porque um povo podemos dizer que ele é selvagem, um povo é selvagem, ele é bárbaro, ou como ele é um povo civilizado. Qual foi o critério utilizado nesse momento para dizer, olha, esse povo aqui é um selvagem, aqui estamos numa barbárie, aqui estamos numa civilização? É interessante que o critério utilizado para entender quem estava atrás e quem estava na frente foi um critério altamente arbitrário. For escolhido, olha, o critério é esse. E o critério escolhido para dizer que um povo é mais evoluído e outro povo é mais atrasado foi o critério de que? Tecnologia. Ou seja, se esta população obtém mais tecnologia, se esse povo, que no caso é europeu, se tem mais tecnologia, então nós somos mais evoluídos. Se nós somos mais evoluídos, os outros estão abaixo de nós. Só que o problema é o seguinte, esse tipo de caracterização no qual você diz que o meu povo é mais evoluído, o meu povo está acima, e vocês um dia, quem sabe, pode chegar onde eu estou, ele acaba criando um negócio que nós chamamos de etnocentrismo. Etnocentrismo. Vamos lá. O que é etnocentrismo? É uma forma de pensar os outros. Aí nós podemos dizer população, povos, minorias, com base em normas e valores da sociedade ou cultura de quem está fazendo essa reflexão. Na medida em que outros não se encaixam nesses valores, a tendência é o quê? Rejeitá-los como inferiores, primitivos, selvagens, excêntricos. O pensamento etnocêntrico pode resultar em racismo e preconceito de várias ordens, de gênero étnico. Vamos lá, entender mais ou menos, ou seja, qual a ideia do etnocentrismo? Eu olho a mim, a meu povo, e digo, tudo aquilo que não assemelhar a mim, tudo que não assemelhar a meu povo, isto é inferior. E eis aí um grande problema. Se o outro não se assemelha a mim, eu digo, olha, se ele não se encaixa nos meus valores,
Se ele não se encaixa no meu pensamento, eu chamo ele de primitivo. Eu chamo ele de exótico, excêntrico, selvagem. E olha que às vezes a gente utiliza determinadas palavras, às vezes não tem ideia mais ou menos do que vencer. Primitivo vem de primeiro, daqueles que estabeleceram primeiros contatos primitivos. Selvagem é aquele que mora na selva. E vou dizer logo, nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, rapaz, acho que seria jogo ser um selvagem, viu? Sabe? Ficar lá, não, viver de caça, pesca, coleta, não estar em contato com algumas coisas aqui, acho que seria até muito legal. Mas enfim, isso é um delírio meu. Vamos voltar para o nosso processo. Ou seja, esse que talvez seja um grande problema, porque eu vou querer fazer com que todo mundo seja comparado à minha população. E aquilo que diferir da minha população, eu digo que é inferior. Aí, eis que já estamos um problema com essa hierarquia colocada, porque às vezes eu posso entender como uma diferença o que é aquilo que seja diferente, como eu posso, somente para deixar claro aqui o pensamento, eu posso às vezes atrapalhar, me confundir, dizer aquilo que é diferente de mim e do meu povo, da minha população, do meu conjunto étnico, como algo inferior. E o que eu posso lhe dizer necessariamente não é, e muitas das vezes não é inferior. O ser diferente não denota inferioridade. Isso que talvez devemos estabelecer, deixar bem claro isto. Diferença não se equipara com inferioridade. Nós não podemos simplesmente dizer, falar determinada loucura. Por que? Qual o problema isso? Porque muitas das vezes foi entendido uma coisinha que às vezes a gente não entendeu, porque a gente pensava que todo mundo ia trilhar os mesmos passos, todo mundo ia ir para o mesmo lugar, deveria chegar no mesmo ponto. E necessariamente não, porque vamos entender uma coisa que talvez não seja entendido. Porque a própria ideia de cultura é porque tem um cara mesmo chamado o Franz Boas, que ele diz o seguinte: embora não tenha sido o primeiro a utilizar o termo cultura, Boas foi o primeiro a empregar a palavra no seu sentido moderno, propriamente antropológico. Antes de Boas, cultura era sinônimo de civilização, um atributo dos países tidos como civilizado. Franz Boas inaugurou a utilização do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala em culturas e não em cultura. Vamos lá, ele fala em culturas e não em cultura. Talvez esse S no final, culturas e não cultura, faz toda uma diferença. Porque quando eu entendo que existe uma diversidade, quando eu entendo que existe uma pluralidade, eu não vou querer e nem exigir que todo mundo se assemelhe a mim e ao meu grupo. Porque eu entendo que tem grupos diferentes, com demandas diferentes, necessidades diferentes, perspectivas de mundo diferentes, que não é igual a minha. E isso não quer dizer que seja inferior. Eis aí um ponto que já começamos a ficar um pouco mais atento. Porque quando eu entender que a diferença não denota de inferioridade, eu consigo nesse momento extrair, eu consigo experimentar aquilo que o outro tem de melhor. Porque eu simplesmente não nego aquilo que o outro traz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente eu quero acreditar que isso não exista mais dentro das casas espíritas, dentro das mediúnicas espíritas. Às vezes a gente tende a tratar como inferior, como primitivo, como aquele que não tem vez de fala, aquele que simplesmente não se assenta com as características que a gente achou interessante,
que a gente achou legal, que a gente achou massa. Porque vamos lá, porque nesse ponto a gente muitas das vezes chegou, isso é notório, em algumas casas, em alguns lugares, às vezes vetar fala, vetar a comunicação de espíritos ancestrais do nosso território, do nosso país. Como? Nesse momento eu posso colocar os pretos velhos, os caboclos, os indígenas, sabe? E a gente diz que não. Esses espíritos não podem comunicar numa mediúnica espírita porque são espíritos inferiores. Eu faço inferiores por quê? O que denota inferioridade a esses espíritos? Por qual motivo eu digo que eles, nesse momento, estão numa condição inferior à minha? Quais são os critérios que eu estou utilizando para dizer que eu estou acima e que ele está abaixo? Que eu não posso permitir que ele simplesmente traga seu conhecimento, que ele traga a sua informação por se denotar um inferior. Vamos lá. Por isso, nesse momento, a gente tem que ter esse cuidado. Quais são os critérios que estamos utilizando para dizer quem é inferior e quem é superior? Quais são os critérios? O que a doutrina nos fala sobre isso? Esse é um ponto que devemos ter um tanto quanto cuidado. Porque vamos lá. Aqui no livro dos Espíritos, na questão 790, é um progresso a civilização, ou é um progresso a civilização, ou como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Olha só, nesse momento a gente está vendo que Kardec, lá no século XIX, ele já questionava a ideia que se tinha de progresso. Essa ideia da civilização, essa ideia de superioridade, do qual semente, olha, ele já começa, ele já tem, nessa pergunta, ele já começa a questionar os espíritos sobre isso. E é interessante entender esse próprio questionamento, porque Kardec, ele bebeu muito em Rousseau. E vamos lembrar que um dos pensamentos de Rousseau, que ele entendia o seguinte, que o homem era bom, a humanidade, a sociedade que o corrompia. Ele tinha aquela ideia do bom selvagem. Mas nesse momento vamos lembrar o seguinte: por que Rousseau ele vai dizer que a sociedade que corrompe um homem? Porque Rousseau entendia que ele vivia numa sociedade, numa civilização corruptora, uma sociedade que corrompia as pessoas. E vamos lembrar que isso ele estava vivendo lá na França, viu? Ou seja, que ele entendia que aquele núcleo de convivência onde ele vivia, simplesmente, olha, não acabava simplesmente, olha só, degenerando o ser humano, o homem. Por isso que nesse momento não é à toa que Kardec está fazendo também estes questionamentos aqui. E ainda lá na questão 790, agora 790A, será racional condenar-se-á a civilização? Resposta dos espíritos: condenai antes o que delam abusam e não a obra de Deus. Ou seja, então, nesse momento, os espíritos vão dizer o seguinte: não é que a gente também venha condenar a civilização, não vamos condenar a civilização, vamos condenar nesse momento aqueles que não sabem utilizar da maneira correta o conviver em sociedade, se utilizar de maneira correta dos instrumentos que simplesmente foram construídos dentro desse tipo de sociedade. Não é que vai dizer que essa forma de se reunir, tudo aquilo que já foi conquistado, seja algo ruim. Ruim nesse momento é
porque não consegue fazer bom uso disso que foi, nesse momento, adquirido, né? Daquilo que foi conquistado. Aí nesse ponto, ainda vou até avançar um pouco mais e chegar na questão 791, que diz: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Vamos lá. E é nesse ponto que talvez seja crucial a gente entender o que realmente deve ser levado em consideração. Então, nesse ponto, que está dizendo o seguinte: olha, está dizendo que é tão importante a moral enquanto a inteligência. Isso já é, talvez seja até algo, também um senso comum dentro da doutrina, que o espírito deve se desenvolver o seu intelecto e o espírito também deve desenvolver a sua moral, para que o voo possa ser um voo alto e sustentável, porque se não dá para ter voos apenas com a asa, que é aquela velha metáfora, né, que um pássaro não voa apenas com a asa, precisa dar duas asas para ele poder ganhar voo. Então é nesse ponto que a gente já está dizendo o seguinte: a nossa sociedade, a nossa civilização, que a gente diz altamente, sabe, acima das outras, ela se desenvolveu-se suficientemente moralmente para se colocar acima das demais, acima das outras? Nós produzimos isso nós encontramos em nossa sociedade, para que a gente possa olhar para outros povos, para outros tipos de população e chamar eles de inferiores dentro dessa nossa lógica espírita. Nós chegamos a este patamar. É isso que talvez a gente deva nesse momento prestar atenção. Vamos lá, eu vou lembrar aqui de me desculpe, mas não vou lembrar, mas um desses programas aí de TV a cabo, em que você pega a gente de um canto, coloca em uma outra situação totalmente adversa e vamos ver no que vai dar. Geralmente faz o quê? Nesses programas, pegou mesmo uma família, levou para uma das tribos no continente africano e fez: olha, família, fica aí e nessa tribo aí no continente africano. Beleza. Ela ficou lá, sofreu aqueles perrengues, sem nenhum tipo de artefato tecnológico, tendo que viver com os recursos que semente a tribo tinha. Só que esse programa fez o seguinte, também fez o contrário. Levou essa família para o continente europeu. Mas eu digo a família da tribo africana. Fez: olha, vocês, vamos lá, vamos todo mundo lá para o continente europeu e vocês agora vão ter que passar um tempo lá vivendo como eles vivem. E é interessante quando em determinado momento do episódio do programa, a matriarca, a senhora que estava com eles, que foi para o continente, foi ao mercado. E chegando no mercado, do lado de fora, encontrou uma moradora de rua. E ela simplesmente chega, senta próximo a essa moradora de rua e pergunta, e começa a conversar com ela. E nessa conversa ela começa a perguntar assim: o que você está fazendo aqui? E a moradora diz: não, eu moro aqui. Como assim, você mora aqui? E ela não entende como é que alguém está simplesmente morando na rua, como alguém não tem uma casa, como alguém não tem um lar, como alguém está simplesmente sujeita às intempéries da natureza e simplesmente viver da caridade alheia. Ela simplesmente não entende aquilo. Como é que isso é possível? Como é que se deixa? Tanto que ela pergunta: vem cá. Ela pergunta para a família europeia: como é que vocês permitem que ela esteja aqui? Como é que vocês permitem que ela esteja na rua? Ela é um dos seus. Como você deixa um dos seus desabrigado
E naquele momento é interessante que essa matriarca africana ela começa a ficar comovida, chega até o ponto de chorar, dizer, não, isso não é possível. Imagina, e ela diz, olha, nós, aqueles que alguns eu diria que é primitivo, selvagem, nunca permitiriam uma coisa dessa. Nunca um dos nossos estaria desabrigado. A tal ponto que essa matriarca da tribo africana fez o seguinte: eu vou levar você comigo. Venha comigo e você terá um lugar onde morar. Venha comigo que você terá o que comer. Certo que a moradora de rua fica meio, não vou, não aceita o convite. Mas isso nesse momento nos serve de reflexão. Vamos lá. É por isso que aonde está então? Até que ponto a gente evoluiu para chamar um outro tipo de população que é diferente da nossa, de inferior? Como a gente se diz nesse momento, num patamar qual que a gente deva calar o que o outro tem a nos dizer? Seja talvez um momento que a gente começa a entender melhor o que vem ser aquilo que nós chamamos de superioridade, aquilo que identificamos enquanto uma situação que possa se colocar acima dos demais. Porque o simples fato de termos artefatos de tecnologia, isso não faz suficiente para nos identificarmos, seja material e seja espiritualmente, enquanto superiores. Porque cada vez mais vamos entendendo que a sociedade a qual nós estamos inseridos, ela ainda obtém falhas de grande gravidade. Falhas essas que não nos permite de maneira lógica e tranquila e de forma racional dizer que somos superiores. Porque quando você vê uma situação como essa, no qual alguém que vem de outro continente, alguém que vem de outras formas de vivências, que chega até nós, que se comove com a situação que se encontra um ser humano desprovido de teto, que ele diz o seguinte: olha, como é que vocês permitem? Essa que é a questão. A nossa civilização permite que pessoas não tenham teto, que pessoas não tenham alimento, pessoas... É meio louco a gente imaginar que a gente está aqui século 21, 2021, e ainda no nosso planeta, na nossa civilização, tem gente que morra de fome, morra desabrigado, que não tem acesso à saúde digna, em que exista uma certa dificuldade de acessar o conhecimento, informação, até educação. E vou dizer, isso é um problema. Particularmente hoje nós estamos vivendo um problema em relação a isso, porque a nossa sociedade, a nossa civilização, ela é pautada em quê? Tecnologia, conhecimento e ciência. É basicamente isso que a gente... É basicamente por isso que nós dizemos que somos superiores, devido à nossa tecnologia, devido à nossa ciência e esses conhecimentos que a gente conseguiu produzir. Mas é interessante que essa tecnologia, esse conhecimento, essa ciência, ela não é distribuída de forma equilibrada a toda a sua população. Tecnologia, conhecimento e ciência ainda acaba sendo o quê? Um artefato de privilégios para um determinado grupo e um símbolo de poder, do qual a gente diz: olha, a gente não dá acesso à informação, a gente não dá acesso à ciência, a gente não dá acesso à tecnologia a todo mundo.
A gente faz com que isso, olha só, fique apenas para alguns outros e outros que fiquem aí com aquilo que sobrar, aquilo que for possível. E com isso até um pensamento de Carl Sagan que diz, olha, a gente produz a nossa civilização, a nossa sociedade pautada em tecnologia e ciência, mas no entanto não faz com que nem essa tecnologia, nem essa ciência chegue a todos de maneira satisfatória. Ele diz, olha, isso em um dado momento vai dar um problema. E é o que a gente está vendo agora, um grande problema. Passamos por um momento, por uma pandemia, no qual o que a gente mais vê é a desinformação. O que a gente mais vê é gente simplesmente negando aquilo que a ciência tem dito, aquilo que a ciência tem demonstrado. Gente negando simplesmente os feitos tecnológicos, científicos, para dizer que, olha, vacina? Não. Isso é crendice, isso mata. Sendo que, olha, vamos imaginar que o histórico da humanidade é um histórico que fez dizer o seguinte: nós hoje podemos até dizer que só estamos vivos devido ao desenvolvimento de vacina, porque todo mundo que está aqui me assistindo agora nesse momento pode ter certeza, tomou uma série de vacinas. Para chegar nesse momento que estamos vivendo, ter pessoas negando que uma vacina possa ser útil, possa ser a solução que nós temos para fazer com que o nosso corpo aprenda a se defender de modo artificial desse vírus. Ou seja, negando aquilo que a gente tem como característica, porque simplesmente entendemos que, olha, que determinadas coisas é artefato de poder e de privilégios que não pode ser acessado a todo, ou simplesmente são deturpados para uma grande maioria, para simplesmente infligir domínio e poder. É essa sociedade, é essa civilização que pode nesse momento se chamar de superior, que está acima das demais. É isso que nesse momento a gente tem que procurar compreender melhor. Quais são as características fundamentais para se exercer-se nesse momento algum tipo de superioridade? Dentro da doutrina a gente sabe qual é. Aquilo que nesse momento pode se compor alguma forma de ascensão, alguma forma de superioridade, está nos elementos morais. Se a minha moralidade não é suficientemente estabelecida de critérios cada vez mais amplos, condizentes com aquilo que foi ensinado pelo Cristo, eu não tenho autoridade para simplesmente me identificar enquanto superior. Se a minha sociedade ainda produz, se a minha civilização ainda produz miséria, desgraça, ainda não posso dizer que estou numa sociedade superior. Porque nesse momento, se aqui nós aqui estamos, nos entendemos espíritas, nos entendemos cristãos, devemos entender que a moral do Cristo nos coloca aqui a nos afastar do egoísmo, nos leva a ser cada vez mais caridosos, nos leva a ser cada vez mais compreensivos. Se a minha sociedade é egóica, se a minha sociedade não tem um exercício da compreensão, da compaixão, e não sabe fazer uso de maneira verdadeira e ampla da caridade,
não vejo nesse momento caracteres suficiente para distinguir como superior. E eu faço isso porque Kardec fez com a dele. Ele questionou essa tal civilização e questionou essa tal superioridade. Eu aqui, como exercício, também estou fazendo esse convite. Por isso que nesse momento lá na 792 diz: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta dos espíritos: porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-los. Pois é, ainda nos falta essa disposição, essa falta de habilidade e disposição. Ainda estamos, de certa forma, resistentes, enquanto sociedade, a avançar moralmente, entendendo que as nossas sociedades não podem ser de reprodução de miséria, que devemos, antes de tudo, lutar para que a dignidade, a vida possa ser estabelecida, é que devemos sim defender de maneira verdadeira e honesta os valores do Cristo, valores que simplesmente entende que respeito, que compaixão, amorosidade deve ser nesse momento concedida a todos, para que ninguém possa nesse momento encontrar-se numa situação que permita ele sentir vergonha de si próprio. E é nessa pauta que devemos nesse momento nos fazer interagir, entender que em qual condição nos encontramos e o que estamos fazendo para com que a nossa sociedade possa se colocar cada vez mais favorável a valores morais, éticos, estabelecidos de maneira digna, que não leve a ninguém àquele ponto do qual ele se sinta envergonhado da sua condição de existência. E isso se torna facilitado quando ele deixa-se dirigir pelo amor que o Cristo nos ensinou. Que a paz esteja conosco. Nesse momento eu encerro a atividade, nos conduzindo então para a prece final. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos esse momento, esse instante, essa oportunidade sublime que nos permitiu entrar em contato com esses seus ensinamentos de grande valor para nós, que possamos cada vez mais nos entender enquanto seres coletivos que necessitam e precisam crescer urgentemente em moralidade, na moralidade cristã, que esta se estabeleça nos nossos corações, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Muita paz e até uma próxima. Tchau.